sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar os motivos pelos quais a vida no Brasil é muito melhor que a vida nos Estados Unidos. É claro que eu vou explicar o porquê disso tudo. A maioria dos brasileiros, quando vai para os Estados Unidos, vai a turismo, geralmente ficam na região de Orlando, na região vai ali na Disney World, né? Ou então vai para Nova York, ou então vai para Las Vegas, ou vai para Miami. E voltam para o Brasil com uma impressão meio distorcida do que é de fato os Estados Unidos. Pessoalmente, eu já tive a experiência de conhecer 17 estados americanos. E nesse vídeo eu vou falar todos os motivos pelos quais eu considero a vida aqui no Brasil muito melhor que a vida do povo americano. Quando uma pessoa conhece outro país, ela passa por alguns estágios. Primeiro, quando a pessoa tem o seu primeiro contato com outra cultura, ela fica vislumbrada, ela começa a meio que mistificar e achar maravilhosa, ela vê só o lado positivo. Depois de um certo tempo, a pessoa começa a cair a ficha, né? Ela começa a ver como é de fato a vida ali e sentir, né, na pele o que os habitantes locais vivem. Na minha experiência pelos Estados Unidos, eu constatei o seguinte. Primeiro, aquele povo se alimenta muito mal. A impressão que dá é que os americanos passaram por uma espécie de imbecilização alimentar. Você anda pelo país e não encontra comida saudável. Você encontra basicamente hot dog, hambúrguer e todo tipo de porcaria que você imaginar. Buffalo wings, que é asa de frango frita, né? E só comida totalmente não saudável, calórica e daí por diante. E sabor passa longe. E o americano ele tem um hábito, né, de apropriação cultural. Eles se apropriaram de pizza, por exemplo. E americano praticamente todos os dias comem pizza, hambúrguer, cachorro-quente e todo tipo de junk, de porcaria, de comida horrível que você imaginar. E é muito estranho que você anda pelas estradas lá nos Estados Unidos e você não vê restaurante, não tem um Graal, não tem um posto que vende um churrasco, que vende uma refeição normal, um PF, igual tem aqui no Brasil. Na rodovia você só vai encontrar cachorro-quente, hambúrguer, leite, que eles têm uns copos de leite grandão, né? Que inclusive o leite e o café é muito bom, mas, cara, não dá pra você ficar por muito tempo tomando só leite e café, né? E se você quiser uma comida decente, você tem que entrar nas cidades, né? Você tem que sair da rodovia, entrar nas cidades. Você vai ver pouquíssimos restaurantes e é muito caro. Se você for comer uma comida normal, tipo um grelhado, um prato normal, por exemplo, tem um restaurante que chama Texas Roadhouse, Texas Roadside, que aí ele vende tipo um churrasco grelhado. É a partir de $20. $20 na cotação atual é R$110 por um prato de comida. Outra coisa que eu quero dizer é, o pessoal sempre fala, não pode converter. Você deve converter. Você deve converter o dólar para o real e vice-versa. Porque um dólar, ele vale R$5,40 em qualquer lugar do mundo. E R$5,40 vale um dólar em qualquer lugar do mundo. A nossa economia está quebrada, a nossa moeda está valendo muito pouco, mas você deve converter. Até porque o americano, os salários lá, da classe média em diante, são mais baixos que no Brasil. Aqui no Brasil é muito normal uma pessoa ganhar R$10 mil por mês, R$12 mil por mês. Nos Estados Unidos, quem ganha a partir de $100 mil por ano já é considerado bem de vida, já é considerado classe média alta, digamos assim. A diferença é que no Brasil tem muito mais exploração. O salário mínimo aqui, R$1.000, 200 e poucos dólares. Então o Estado lá ele protege o cidadão mais que o Brasil protege, o cidadão assalariado. Mas vamos continuar aqui. Outro ponto extremamente negativo nos Estados Unidos são os serviços públicos. Não existe um SUS, não existe saúde pública, não existe educação pública e, basicamente, a iniciativa privada ela toma conta de quase tudo nos Estados Unidos. Então, se você não puder pagar uma escola, você tem que procurar um assistente social e ela vai decidir se você tem direito à educação gratuita ou não.
E a questão da saúde pública, né, que não existe, o maior medo do americano é adoecer. Porque se ele ficar doente, ou ele vai morrer, ou ele vai ter uma dívida praticamente impagável. Muitas vezes vai ter que entregar até a casa que mora, né? Então, por exemplo, né, vou citar aqui. Aqui no Brasil, soro antiofídico é totalmente grátis para a população. Se você for picado por uma cobra, soro antiofídico não é comercializável aqui no Brasil. Ele é produzido pelo Instituto Vital Brasil, pelo Butantan, entre outros, né? E ele não é vendido. Já nos Estados Unidos, se você for picado por uma cascavel, que é rattlesnake, né? Rattle snake, né? Você vai gastar na faixa de $15.000 se você não tiver um plano de saúde. E plano de saúde, não pense você que plano de saúde é barato, é caro. Plano de saúde nos Estados Unidos é muito caro, energia elétrica é muito caro, até porque, vamos falar do clima, né? Que o clima lá é extremamente inóspito, e a maioria das casas tem aquecedor e ar-condicionado, porque no verão é um calor infernal. Se você chegar em Miami no verão, você vai sentir, é um calor infernal. É pior que o calor do Rio de Janeiro aqui no Brasil. Já no inverno é um frio infernal. Então, no quesito clima, o Brasil dá de 10-0 nos Estados Unidos. Isso sem contar que metade do território americano é um deserto. No Brasil a gente não tem deserto, a gente tem o semiárido do Nordeste, mas não chega nem aos pés do deserto americano. Se você for em Nevada, se você for no Novo México, você vai ver só areia. E você para nos postos de combustível e eles sempre escrevem: não desperdice água, nós rebocamos água a mais de 100 quilômetros daqui para abastecer as torneiras. Porque basicamente não tem água e diversos locais não tem água encanada. Eu conheci uma cidade que se chama Tucumcari, no Novo México, que, cara, vários lugares não tem água encanada. Tem água encanada no centro da cidade, mas o restante basicamente não tem. O brasileiro, ele mistifica muito que não existe pobreza nos Estados Unidos, mas existe pobreza extrema e existe muita mendicância nos Estados Unidos. Como você pode ver nesse vídeo aqui, que é de Nova York, esse ciclista ele está filmando a pobreza e a miséria lá. E afinal de contas, se você é morador de rua, tanto faz você morar na rua em Nova York, quanto em São Paulo. Eu ainda até te digo que Nova York é pior, porque neva e muita gente morre de frio lá. Então eu te garanto que é bem pior. Temos também a questão do transporte público. A maioria das cidades nos Estados Unidos não tem transporte público. Quem é pobre nos Estados Unidos é um pessoal muito ferrado, porque não tem serviços públicos, não tem assistencialismo do Estado, e tudo nos Estados Unidos é pensado para quem tem grana, para quem tem um carro. Os bairros da cidade são afastados, né? Você tem bairro que fica 20 quilômetros da cidade, do centro da cidade. Muitas vezes você passa em 11 estradas, parece estrada de roça, mas é asfaltada, né? E quem não tem um carro nos Estados Unidos é muito complicado, porque não existe transporte público na maioria das cidades, não tem coletivo, não existe ônibus de uma cidade para outra, trem é praticamente inexistente, a ferrovia, como tem na Europa, né? Você tem até trem-bala na Europa, a maioria das cidades são interligadas por trem, nos Estados Unidos é muito raro, tanto trem como ônibus intermunicipal. Então, se você não tem um veículo, cara, você vai passar muito trabalho, porque é muito difícil. Se você não tiver um veículo nos Estados Unidos, a locomoção é muito dificultada. Tem algumas cidades como Nova York que tem uma linha de metrô, né, uma das maiores do mundo, aí a população ela acaba andando muito de metrô, né? Assim como acontece no Rio de Janeiro, que é praticamente impossível você ficar andando de carro todos os dias, porque tem muito engarrafamento e os estacionamentos são muito caros. Falando em estacionamento, se você for no centro de Chicago, por exemplo, o estacionamento de um carro lá custa $7 a hora. Vamos converter? R$40 aproximadamente. Bota aí R$38 a hora para você deixar o carro na rua, para o carro ficar na rua. E isso é uma coisa que Hollywood não mostra. Se você reparar os filmes de Hollywood, eles não vão mostrar a pobreza dos Estados Unidos. Eles não vão mostrar
as dificuldades, o preço do estacionamento. E uma coisa que eu andei reparando é o cinema americano quase não mostra o inverno. São raríssimos os filmes que você vê o inverno. E o inverno é insuportável. Você anda com o carro praticamente patina, desliza. E semana passada mesmo, né, em Houston, teve um engavetamento com mais de 70 veículos, porque na neve, quando forma uma camada de gelo no asfalto, você não consegue frear o carro. Você freia o carro, mesmo que ele tenha ABS, ele desliza no asfalto e não para. Né? E o americano, né, como eu disse, tem também algumas vantagens. Não dá pra gente falar que tudo lá é pior. Porque, por exemplo, carro lá é mais barato. Carro lá é mais barato. Aí vai falar, mas os carros lá são melhores. Mas quando você tá lá, cara, você nem lembra que os carros são melhores. Porque o ser humano, por incrível que pareça, ele vive de comparação. Se você tá nos Estados Unidos, você começa a achar uns carros como Fusion, Golf, é uma porcaria. Porque você vive de comparação. Mas a frota média, a idade média da frota não é mais nova que a frota do Brasil. Você vê carro com 10, 20 anos de uso a todo tempo na rua. Você vê muito carro velho rodando. E tem um porém. Os carros velhos nos Estados Unidos, depois de 5, 6 anos, eles ficam totalmente enferrujados por baixo. Eles ficam carcomidos, cheios de ferrugem. Por quê? No inverno eles jogam muito sal na rua. E você anda com o carro no sal e vai corroendo a parte de baixo dos carros. É por isso que a cada 5, 10 anos eles jogam o carro fora e compram outro. Por quê? O chassi, o monobloco do carro já está todo condenado. O carro já está todo imprestável. E você vê muito carro velho também que o pessoal abandona na rodovia. O carro vai, estraga na rodovia, é muito caro chamar o guincho. Simplesmente eles abandonam o carro, tiram a placa e larga lá. Aí chega lá um órgão do governo, tira e leva ele para o desmanche, né? E daí por diante. Mas claro, o combustível é mais barato nos Estados Unidos. Geralmente, se você for converter ali, vai dar uns. Hoje deve dar uns R$4 o litro, mas em média, em 2018, era R$2,20 o litro. Porque era R$2,20 a R$2,40 o galão. O galão tem 3 litros. 3 litros 850, né? E você convertiu o dólar que era 3,80, R$4, sai ele 2 e pouco o litro, né? Mas hoje, se a gente for converter, vai estar em uns 4,50 o litro de combustível, né? E as estradas são melhores, mas existem pedágios caríssimos nos Estados Unidos. Tem pedágio que chega a custar $25. Cara, converte $25 para real hoje. R$140. Você vai pagar R$140 para você andar, né, num trecho de 20, 30, 40 quilômetros de rodovia. Então eu não acho tanta vantagem assim, porque no Brasil a gente tem pedágio. Pedágio é algo muito caro, mas os pedágios lá onde tem é muito mais caro. Região de Chicago, região de Detroit, região da Flórida também é muito caro o pedágio. Você acha pedágios extremamente caros. E é um país muito injusto, né? Você tem diferenças sociais muito gritantes, você tem muita gente pobre e muita gente muito rica, assim como no Brasil. É claro que a pobreza no Brasil ela é mais acentuada. A pobreza no Brasil ela é muito mais hostil, porque a gente tem muito mais miséria aqui no Brasil. Mas se a gente comparar Estados Unidos com o Canadá, com a Alemanha, com outros países da Europa, cara, eles estão anos-luz atrás. E falando da educação, né, eu disse que a educação nos Estados Unidos ela não é pública. Você não tem escolas de graça para a população, você não tem faculdades de graça. Isso é horrível para quem não tem dinheiro, para os membros da classe média baixa e para quem é pobre. Porque para quem tem dinheiro, dinheiro é só um papel. O cara chega lá, paga e nem faz diferença na vida dele. Mas, se você for ver a população de forma geral, a noção que você tem é que o pessoal de lá não é mais inteligente que o brasileiro. Você conversa com o pessoal, você vê muita gente que você vê que aquele cara ele não estudou, aquele cara não sabe direito as coisas e tem um porém. Como eles falam inglês, eles acham que eles não precisam aprender outro idioma. Aqui no Brasil já é muito comum um brasileiro que fala inglês, que fala espanhol, e até outros idiomas como francês, alemão, é muito normal aqui no Brasil. Lá não. A proporção de americanos que falam uma segunda língua é menor que a proporção de brasileiros que falam outro idioma
como por exemplo o inglês e espanhol, que aqui a gente aprende na escola de graça, lá é diferente, né? A maioria das escolas nem oferecem outro idioma. Você pode muito bem estudar em uma escola e não ter o idioma inglês. O idioma inglês você vai ter, mas o idioma português, o idioma alemão, muitas vezes não tem. Então a ideia que você tem, né, a noção que você tem é de que o americano não é mais inteligente que o brasileiro. E não é mesmo, cara. É um pessoal. E tem muita gente ignorante. Você pode ver também pela questão do Donald Trump, né? O cara é extremamente estúpido, conquistou a maioria dos votos ali, ou quase a maioria, se elegeu. E tem muito americano muito estúpido. A galera é muito estúpida. E aí a gente chega no preconceito. Estados Unidos tem um preconceito que ele é muito, mas muito maior que o preconceito que tem no Brasil. Porque aqui no Brasil, embora a população brasileira ela tenha traços aristocráticos, nós somos uma população muito miscigenada. Então a gente não tem tanto preconceito quanto contra negro. Tem preconceito, claro. Só que o preconceito nos Estados Unidos é muito maior. É maior ao nível dos negros americanos. Eles têm um sotaque diferente dos brancos americanos. Dependendo, se você não for fluente no inglês, você consegue entender um branco conversar, mas você não consegue entender um negro. Porque o inglês que eles falam é diferente. Isso aí é reflexo direto da segregação que teve nos Estados Unidos até a década de 80, 90, né, que a gente teve a espécie do apartheid americano, né, que negros não podiam frequentar os mesmos lugares que os brancos. E o preconceito lá ele vai muito além da raça e da cor da pele, né? Tem preconceito, muita xenofobia, muito preconceito contra africano, contra indiano, contra chinês, contra latino-americano. Quando o Trump e os idiotas lá que falavam em construir um muro, não pense você que era um muro contra o México. Era um muro contra toda a América Latina. Do extremo sul da Argentina até o extremo norte do México. Porque eles consideram americanos só estadunidenses e canadenses. E olha que eles ainda têm um pouco de preconceito contra canadense, né? Você pode ver o quão ignorante é a população americana, que até hoje eles usam o sistema real de medidas. Eles usam jarda, pé, polegada e milha. Sendo que a milha ela é derivada da polegada e do sistema imperial, né? A polegada era 2,54, era o tamanho do polegar do rei da época. O pé era o tamanho do rei da época, enquanto que o sistema métrico é um sistema muito mais evoluído. Então, pessoal, esse foi só o início do tema, né? Eu espero abordar esse tema em outros vídeos, para não ficar muito longo, né? Que já está bem grande o vídeo, eu vou ter que encerrar por aqui. Então, como conclusão, não considero os Estados Unidos um país melhor que o Brasil, de forma alguma, não considero. Faltou ainda falar que a população americana é extremamente endividada. A maioria o americano médio, ele deve a casa que ele mora, ele deve hipoteca da casa que ele mora. A população é extremamente endividada. Mas é claro que o Brasil ainda tem muitas coisas a melhorar, né? Então, eu agradeço a todos que assistiram, peço que se inscrevam no canal e mande esse vídeo, né, para mais pessoas, para as pessoas que você gosta também assistirem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.